chamam Randy Neto, eu sou mineralogista e herbalista. Eu tenho estado com todos vocês aqui no Facebook e também no Instagram, onde podem me encontrar com a denominação organicamente _Randy, com Y no final, onde eu tenho estado a partilhar com todos os interessados um pouquinho ou bastante daquilo que eu sei sobre Muti. Para quem não sabe, Muti é a denominação original daquilo que nós comumente chamamos de medicina tradicional africana. Todos os povos do mundo têm a sua própria medicina e nós, os africanos, também temos a nossa própria medicina, e essa medicina é o Muti. Vocês sabem que os chineses têm a sua própria medicina, que é a medicina chinesa, ou também como é conhecida, medicina Yin-Yang. Os indianos também têm a sua medicina, que é a medicina ayurvédica. Os japoneses têm a sua medicina, que é a microbiota. E os ocidentais ou caucasianos também têm a sua medicina, que é a medicina alopática, que é um termo que foi cunhado pelo Christian Hahnemann, que é o pai da homeopatia, para quem conhece. E não obstante disso, nós, os africanos, também temos a nossa própria medicina, e ela chama-se Muti. Alguns chamam de medicina tradicional africana, mas ela tem uma denominação que é Muti. O Muti é uma terminologia que vem de uma das línguas Bantu, que é a língua Zulu, e se refere ao sistema de conhecimento de tratamento da saúde e cura africana. Antes de eu entrar diretamente naquilo que se refere ao Muti, eu queria contar a vocês que cada uma destas medicinas tem uma explicação e tem um método explicacional e tem uma abordagem de como lidar com as doenças. Na medicina ocidental, os ocidentais afirmam que as doenças são causadas por vírus, fungos e bactérias. Essa teoria chama-se teoria microbiana das doenças. Ela foi postulada por Robert Koch, para quem não sabe, e também pelo francês Louis Pasteur, que é o pai da pasteurização, daí a palavra pasteurização, Pasteur. A pasteurização, que é aquele processo onde o leite é aquecido a uma determinada temperatura e depois a temperatura é reduzida substancialmente a fim de matar as microvidas que supostamente, no entendimento do Louis Pasteur, seriam a causa de muitas doenças. Portanto, Pasteur e Robert Koch são o motor, não é, desta teoria microbiana das doenças que hoje em dia a medicina alopática, que é a medicina dos químicos, utiliza como meio explicacional para explicar às pessoas a origem das doenças. Por isso é que geralmente quando se fala em SIDA, eles afirmam que o SIDA é causada por um vírus. Quando se fala em outras doenças como malária, independentemente de qual seja a denominação da doença que nós falarmos agora, ou sarampo, alguma coisa, do ponto de vista ocidental ou do ponto de vista da medicina alopática, todas estas doenças têm origem em fungos, vírus ou bactérias. Mas também, hoje em dia, passado mais de 100 anos, já existem as chamadas doenças que não são causadas por vírus, fungos e bactérias, e algumas dessas doenças são as doenças, ou referidamente chamadas de transtornos mentais, e temos também algumas doenças autoimunes que não estão dentro desta categoria. Mas o que eu realmente quero explicar a vocês é que esta ideia de que as doenças são causadas por vírus, fungos e bactérias, que é a teoria microbiana das doenças que foi postulada por Robert Koch
e pelo Louis Pasteur é uma teoria que vem de uma mente ocidental, que vem dos ocidentais e que pertencem à medicina alopática. E isto não tem nada a ver nem com a medicina ayurvédica, nem com a medicina chinesa, nem com a microbiota, muito menos com o Muti. Muitos naturopatas, herbalistas e curandeiros africanos, nos dias de hoje, têm cometido o erro de tentar lidar com as chamadas doenças, mais no ponto de vista ocidental, utilizando plantas, raízes e ervas para combater vírus, fungos e bactérias. Mas esse ponto de vista ou esta abordagem é completamente errada, porque no ponto de vista do Muti, que é o ponto de vista africano, os nossos antepassados nunca utilizaram raízes, plantas e folhas para combater vírus, fungos e bactérias. Por quê? Porque vírus, do ponto de vista africano, estas coisas não existem. O que o Muti faz é limpar o organismo e remineralizar o organismo, porque os nossos ancestrais, desde o início da humanidade, compreendiam que as doenças são causadas por mucus. O que é o mucus? O mucus é o ranho. As doenças são causadas por mucus ou por desnutrição. Todas as pessoas que estão doentes, do ponto de vista do Muti, são pessoas desnutridas. E quando nós falamos em desnutrição ou nutrição, nós estamos a falar de minerais. Nós não estamos a falar sobre vitaminas, nós não estamos a falar de proteínas, nós não estamos a falar sobre vírus. E todas estas denominações pertencem à medicina alopática e não tem nada a ver com o Muti. Para todas as pessoas que realmente querem compreender como é que funciona a medicina natural africana ou Muti, têm que se abactar desta teoria microbiana das doenças, que na verdade é um grande fraude, pois as doenças não são causadas por vírus, fungos ou bactérias. As doenças são causadas por desnutrição, ou seja, uma ausência ou de deficiência, eu acho que essa é a terminologia adequada, por uma deficiência mineral ou ainda por mucus. O que é o mucus? O mucus é nada mais, nada menos do que ranho. Ou seja, no nosso organismo, no corpo humano, o corpo humano é dividido em várias cavidades. Nós temos a cavidade craniana, a cavidade torácica, a cavidade abdominal, a cavidade pélvica. E em todas essas cavidades, em todos os órgãos do corpo humano, inclusive na boca, nós vamos encontrar algo que chama-se membrana mucosa. A membrana mucosa, ela protege as células de toda a poluição do meio externo. Quando você consome alimentos, ou melhor, comidas ácidas, essas comidas ácidas, pelo simples facto do corpo humano ser elétrico, ou seja, ser naturalmente alcalino, esses alimentos ou comidas ácidas vão destruir a membrana mucosa, quer seja na cavidade craniana, na cavidade abdominal ou na cavidade torácica. Não importa onde o ácido for, ela vai destruir a membrana mucosa. E com a destruição da membrana mucosa, as células se encontram em contato com o meio externo e o organismo se encontra acidificado. E o organismo acidificado, segundo o ponto de vista do Prêmio Nobel 1931, que foi o Dr. Otto Warburg, ele nos ensina que o ambiente ácido é o ambiente onde as doenças se proliferam.
No ambiente alcalino, as doenças nunca se proliferam. Ou seja, com isso, nós queremos dizer, ou o Dr. Otto quer dizer, que um organismo saudável é um organismo que se alimenta de alimentos naturais, que são os alimentos elétricos, alimentos alcalinos. Por isso é que na medicina africana, ou no MUT, nós usamos a dieta alcalina para complementar bioquimicamente o organismo e nunca causar uma destruição da membrana mucosa. Portanto, do ponto de vista africano, nós olhamos para aquilo que as pessoas estão a consumir. Porque muitas das vezes nós não prestamos muita atenção, mas grande parte das coisas que as pessoas comem hoje em dia nem sequer chega a ser alimento. Ou é uma comida geneticamente modificada, ou é um produto alimentício, ou um alimento processado, ou é um fast food, ou é um junk food, não é? Nem sequer chega a ser um alimento. E todas estas coisas estão dentro daquilo que hoje em dia na Europa chama-se eu esqueci a denominação, mas é mais ou menos uma engenharia alimentar. Tudo isso faz parte da engenharia alimentar. E nós sabemos que nós somos seres orgânicos e não robôs, não é? E os nossos antepassados, eles já sabiam desde o início, desde o Antigo Egito ou desde a Antiga Núbia. Em nenhum dos papiros que foi encontrado no Antigo Egito sobre medicina, nenhum deles falava sobre vírus, fungos ou bactérias. Nós respeitamos o ponto de vista ocidental, que é o ponto de vista da medicina alopática, que é a medicina dos químicos, que é a medicina que utiliza químicos para suprir sintomas e não tem nenhum interesse na cura ou em atacar as causas. Muito pelo contrário, que é aquilo que o MUT faz. Nós não atacamos sintomas, nós atacamos as causas. E a causa ou a origem de todas as doenças está, grande parte, naquilo que as pessoas têm estado a comer, nesses alimentos geneticamente modificados, nos alimentos processados, nessa bioengenharia, nesses alimentos processados, que geralmente ou são deficientes de minerais, são alimentos totalmente estéreis, alimentos que não têm minerais, mas sim têm químicas, ou vai conter antimônio, ou vai conter cianeto, ou vai conter amido, ou vai conter outros metais pesados, como mercúrio. Isso pouca gente sabe. E as pessoas comem estas coisas todos os dias. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, o açúcar, de origem da cana-de-açúcar. O açúcar é um veneno proibido dentro do corpo humano, mas as pessoas consomem diariamente. Mas pouca gente sabe que a cana-de-açúcar não é natural. Não existe nenhuma planta em todo o planeta Terra que tenha mais concentração de amido do que a cana-de-açúcar. E o amido é nada mais, nada menos do que aquilo que hoje em dia chama-se de glúten, não é? E o glúten, dentro do corpo humano, ela transforma-se em ácido carbônico. E todos os ácidos vão sempre degradar ou destruir a membrana mucosa, mantendo assim as células do organismo em perigo. Portanto, quando nós falamos da medicina africana, estamos a falar de plantas, a abordagem que nós temos é de utilizar as plantas, as águas termais e a dieta como método de limpar o organismo e remineralizar o organismo, ou seja, suprir o corpo com os minerais que o corpo precisa. Porque o corpo humano, no ponto de vista do MUT, ela não é feita ou não precisa de vitaminas, proteínas, nada dessas coisas. O corpo humano é feito de 102 minerais
e as plantas também são feitas de 102 minerais. Então, estas plantas vão complementar bioquimicamente o corpo humano, criando uma espécie de suplementação, ou seja, dando ao corpo tudo aquilo que ele precisa para se auto-regenerar, porque o corpo humano tem aquele processo que nós conhecemos de mitose, onde células nascem e células morrem. E neste processo de mitose, o corpo humano, quando se encontra alcalino, ela se regenera. Ou seja, quando você corta a sua pele, você não precisa tomar remédios. A pele se restaura ou vai cicatrizar por si mesma. Quando você corta o cabelo, você não toma remédios para que o cabelo venha crescer. O corpo tem a habilidade de se regenerar e o cabelo cresce sozinho. Se você cortar as unhas, você não precisa tomar remédios. As unhas vão crescer por si só. Por quê? Porque o corpo humano tem o poder da regeneração. Mas essa regeneração só acontece quando o organismo se encontra num estado alcalino. E esse é o nosso objetivo final. Limpar o organismo de tudo aquilo que é ácido para que o organismo possa se autocurar. Porque não sou eu quem cura. Não são as plantas, é o próprio organismo que tem a capacidade de se curar a si mesmo. Então, as plantas, com os minerais que estão dentro das plantas, vão apenas complementar bioquimicamente o organismo e levar este processo adiante. Agora, quando o organismo se encontra no estado ácido, obviamente que o organismo não se regenera. Daí ser tão importante a ideia dos alimentos alcalinos, para que as pessoas tomem nota de que o organismo só se regenera no estado alcalino. No estado ácido, o organismo não se regenera. Portanto, é fundamental para que os herbalistas utilizem plantas naturais, utilizem produtos ou vegetais que sejam alcalinos e frutas que também sejam alcalinas. Mas o que se vê dentro da comunidade africana, em todas as Áfricas do mundo, não importa se for no Brasil, na América, na Europa ou na África ou ainda na Oceania, o que nós vamos observar é que os herbalistas utilizam plantas híbridas como maca, como aloe vera, e ao mesmo tempo continuam a recomendar às pessoas para consumir alimentos híbridos, como mandioca, como jinguba, como milho. Estas coisas não são naturais e não têm lugar no nosso organismo, porque são alimentos geneticamente modificados, criados pelo homem, pelo método de cruzamento artificial para poder criar os transgênicos. Portanto, hoje de maneira muito rápida eu vim aqui neste vídeo, não é, para recomendar aos irmãos e partilhar um pouco daquilo que eu sei sobre o muti. E é fundamental para que a medicina natural africana ou muti funcione, porque nós temos a ideia que a nossa medicina natural africana com as plantas não funciona. Sim, ela não funciona quando você continuar a comer funs, mandioca, continuar a comer milho, continuar a comer feijão, continuar a comer alimentos ácidos. Por quê? Porque essas mesmas coisas são aquilo que está a causar as doenças. Portanto, a abordagem original do muti, nós não nos baseamos nem na teoria microbiana das doenças, que é uma teoria que os africanos continuam ou insistem em seguir, que é uma teoria fraudulenta. Nós respeitamos, mas isso pertence à alopatia, isso não pertence ao muti. Na medicina africana, nós utilizamos alimentos naturais, nós utilizamos plantas naturais e nós utilizamos água de nascente natural com um pH acima de 7,1 do potencial hidrogeniônico, ou ainda águas termais. Portanto,
Nós temos as cápsulas biominerais, que são feitas de plantas naturais, que eu tenho estado a partilhar, a comercializar no meu Instagram. As cápsulas biominerais, geralmente, elas têm múltiplas funções. Têm várias cápsulas para diferentes sistemas do corpo humano, desde o sistema circulatório, linfático, digestivo. Estas cápsulas contêm diferentes plantas, são diferentes combinações de plantas originais, plantas nativas, que vai servir para limpar e remineralizar o corpo e reverter patologias. Para quem quiser seguir o Muti, seguir as nossas tradições, seguir os nossos antepassados, que é aquilo que os antigos egípcios, e não só, também como alguns europeus, como o Hipócrates, que é o pai da medicina europeia, ou ainda Cláudio Galeno, também estavam a utilizar, que é a medicina africana, ou Muti, ou ainda a medicina das plantas, que é a medicina original, a medicina dos povos indígenas. Portanto, para quem quiser obter as cápsulas biominerais ou saber muito mais sobre as cápsulas biominerais africanas para reverter doenças, pode manter o contacto comigo no meu Instagram, que é organicamente_Randy, com Y no final. E quem tiver perguntas, dúvidas, pode sempre manter o contacto comigo e podemos fazer uma anamnese. E obrigado por manter-se aí neste lado. Olá.